Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer um pouco da história do episódio do seriado Chaves, O Castigo da Escola. Pois é, este que é um episódio compilado aí com o Escorpião. Mas, no vídeo de hoje, nós vamos conhecer primeiro a primeira parte da história, O Castigo da Escola. Tudo começa com o Seu Madruga abrindo a porta, olhando no pátio e procurando por alguém. Então ele entra, Dona Florinda faz a mesma coisa, abre a porta, espia de um lado, do outro também entra. Logo em seguida, Seu Madruga sai, faz a mesma coisa, Dona Florinda vem logo atrás. Então, eles começam aí a conversar a respeito da demora das crianças, pois já está tarde e não chegou nem o Kiko, nem a Chiquinha e nem o Chaves. E os dois já começam a ficar preocupados, pois os mesmos nunca demoraram tanto. E então ela diz: será se não roubaram o Kiko? Então o Seu Madruga diz: não se preocupe, eles só roubam criança bonita. E ela diz: o Kiko é a criança mais bonita do mundo. Ele já está sendo convidado até para fazer comercial de TV. Então ele diz: só se for para taco. Então, quando ela vai dar nele, ele diz que está muito nervoso e eles acabam, por parar. Nesse momento, Chaves chega e vai passando pelos dois, quando o Seu Madruga o agarra e pergunta pela Chiquinha, Dona Florinda, consequentemente pelo Kiko. E ele responde: eles estão na escola. Então o Seu Madruga pergunta: por que eles estão na escola? E ele diz: o Kiko, a Chiquinha. E é claro que ele diz: a Chiquinha. Ele diz: ela está de castigo. Dona Florinda e o Kiko, ele também. E então perguntam por que eles ficaram de castigo. E o Chaves diz que eles ficaram de castigo, pois chamaram o professor Girafales de mestre linguiça. Mas ele diz que é para Dona Florinda não se preocupar, pois o professor Girafales vem trazer o Kiko. Então Seu Madruga pergunta: e a Chiquinha? Ele diz: também. Logo em seguida, o professor Girafales chega com os meninos. E é claro, que Dona Florinda não gostou nada de saber o que o seu tesouro havia feito. E então perguntou o porquê dele ter chamado o professor Girafales de mestre linguiça, e ele disse que foi sem querer. Nesse momento, ela o chama de Frederico, e ele diz que ela só o chama de Frederico quando ela está zangada com ele. Então ele se encosta no muro e chora. Logo em seguida, Seu Madruga faz a mesma pergunta para a Chiquinha, que também responde que foi sem querer querendo. Então, o professor Girafales diz que já os repreendeu, conversou com eles e tem certeza que os meninos não irão mais fazer isso. E então o Seu Madruga pergunta: mas como o senhor tem certeza? Ele disse: sim, eu sei que apesar dos pesares são crianças. E eu sei que amanhã eles já irão se comportar melhor e não irão fazer mais isso. Pois nós temos que saber que eles são o futuro da nação. Então o Seu Madruga diz: a Chiquinha, o Chaves e o Kiko é o futuro da nação? E ele responde: sim. Ele disse: é por isso que a nossa seleção não ganha. O professor então diz: não estamos falando de futebol. Ele diz: pois é, nós precisamos mesmo de um bom técnico. Então o professor Girafales tenta explicar para ele tudo. Então a conversa se encerra quando ele diz que tem certeza que amanhã eles irão se comportar melhor. Já no quadro seguinte, eles já estão na escola, todos em um canto, fazendo muita algazarra e conversando muito, cada um com a sua turminha. Logo em seguida, mostra o professor Girafales. Então, ele pede silêncio e começa as aulas. Quando ele pergunta para a Chiquinha o que estuda a ciência, é claro que ela não sabe responder, mas Nhonho prontamente se levanta e responde. Então, Chaves pede que lhe dê 0.
Então, nesse momento, o professor Girafales pergunta para a chave que ele possa lhe dizer um dos ossos que temos no ouvido. Então, ele não sabe. Ele diz: eu até tentei colocar um osso de galinha, mas não coube. Ele disse: não, eu quero saber o nome dos ossos que temos no ouvido. E então, Nhonho responde: martelo. E ele começa a rir e pede que o professor dê 0 para ele. Logo em seguida, ele diz outro bigorna. E o Chaves continua rindo. Quando o professor pede para ele falar. E mais uma vez o Nhonho responde. E em seguida ele torna a pedir 0. E assim o professor acaba se irritando e pede que ele se sente. E então ele diz: agora nós vamos falar sobre os animais. Nesse momento, Kiko se vira e diz: por que tem que ser sobre mim? Vamos falar de outra coisa. E então o professor Girafales vira para ele e diz: não, o assunto que vamos estudar agora é sobre os animais. E então ele diz: tá. E nesse momento Pops interrompe e diz que vai contar tudo para sua mãe. Então, é nesse momento que vai começar a segunda parte da história. Mas é claro que essa nós vamos deixar para um próximo vídeo. Por quê? Porque o professor Girafales mostra um escorpião dentro de um vidro tampado e diz que aquele é um animal muito perigoso e que sua ferroada pode até matar uma pessoa. E então, por conta disso, ele mostra para os meninos sem que tirem a tampa. Mas é claro, que o Kiko fica muito interessado e pergunta para o professor Girafales se ele pode levar o animal para mostrar para sua mãe. Ele diz que sim, mas desde que o menino jamais abra a tampa do vidro. Pois é, e daí em diante vai começar a segunda parte, como eu já disse antes, pois veremos no próximo vídeo. E aí, gostou de conhecer um pouco sobre a história desse episódio e de como o seriado Chaves compilava os seus episódios? Pois se você não sabe, cada episódio original de Chaves tinha apenas 7 minutos e 21 segundos. Quando o programa começou a fazer muito sucesso, eles começaram a unir episódios, um parecido com o outro, para que no total juntasse aí 21 minutos e assim tornaria aquela sequência mais longa e ganharia mais tempo de audiência e visibilidade. Gostou? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal. Meu muito obrigado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.